Eu quero começar a estudar com os irmãos o livro de Joel. O livro de Joel é o que traz as profecias relativas ao derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Fala a respeito do grande avivamento que o Senhor derrama sobre a terra. Mas o interessante é que o tema central do livro de Joel não é avivamento. Avivamento é consequência. O tema central da profecia é um grande chamado ao arrependimento por causa dos juízos de Deus. É que possamos reconhecer o dia que Deus está tocando as nossas vidas e falando conosco. Por isso não se pode viver o avivamento de Deus sem que antes tenhamos passado por arrependimento, contrição, confissão de pecados e mudança de vida. E eu quero olhar a mensagem de Joel, começando hoje, no capítulo 1 e no capítulo 2, para entender quais são os passos para que o derramamento do Espírito venha sobre a minha vida e sobre a sua vida. Primeiro passo vai estar no capítulo 1. E o tema do capítulo 1 é esse, perceba. Fala para quem está perto de você, perceba. Sabe o que é perceber, né? Presta atenção, vê o que está acontecendo. Perceba o que Deus está falando através das crises. O que é que Deus está falando no meio dos problemas, das lutas, das dificuldades, dos confrontos sociais? A gente está num mundo cheio de confrontos. Eu e Mina sentamos do lado de pastores da Ucrânia e começamos a conversar, e eu fiz uma pergunta para ele, falei assim: como um pastor prega toda semana no meio de uma guerra, onde tem gente chorando que o seu filho, o seu marido foi morto, naquela semana, onde as pessoas não dormem à noite, porque os drones estão voando sobre a sua cabeça? Qual é a mensagem? E aquele pastor falou assim: a gente prega o que Deus está fazendo no nosso meio, porque nunca tanta gente se converteu quanto agora. O que é que Deus está falando no meio das crises? Olha só o que a Bíblia diz. O texto é longo, mas a palavra diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção. Lembra? Prestem atenção, velhos. Tem velho aqui? Prestem atenção todos os moradores da terra. Agora pode levantar as duas mãos. Olha só a pergunta: aconteceu algo assim no tempo de vocês e no dia dos seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões. Eu espero que não tenha nenhum aqui. E chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras, destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados lavradores, lamentem vinhateiros por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída.
as videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras também, todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes vistam roupa feita de pano de saco e prantem, ministros do altar lamentem, ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco, porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem com uma destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos, e o templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Primeiro passo para a gente entrar no avivamento é perceber o que Deus está falando conosco através das crises. O livro de Joel retrata duas grandes crises que a nação estava vivendo, e ainda profetiza que uma terceira estava chegando. Primeiro, ondas de gafanhotos, 4 delas haviam passado pela terra e deixaram devastada, de modo que cada estação, quando ressurgia a esperança, nova devastação acontecia. Deixa eu tentar explicar o que é isso, porque a gente não conhece o que é uma praga de gafanhotos, a gente nunca viveu. Você já viu? Eu não vi. Mas a gente encontra algumas coisas na história que tem a ver com isso. Por exemplo, em 1889, um enxame de gafanhotos, que foi estimado em 24 bilhões e 420 milhões de gafanhotos, voou sobre o Mar Vermelho, provocando uma indescritível devastação em toda a região. É disso que ele está falando na Bíblia. Em 1915, foi fotografado uma praga de gafanhotos que devastou a Palestina, e algumas fotos antigas mostram que as árvores estavam completamente descascadas, brancas, cintilantes diante da luz, porque eles tinham comido tudo. Um pesquisador chamado Alan Hubbard diz que é tão voraz o apetite dos gafanhotos e tão fortes são as suas mandíbulas, que nenhuma fruta, folha, rama ou casca consegue sobreviver ao seu ataque. Um outro pesquisador, Fritz Heinecker, diz que os gafanhotos originários do deserto invadem áreas cultivadas em busca de comida e podem viajar em colunas de mais de 100 metros de altura por 6 quilômetros de comprimento. Você pode imaginar uma nuvem de gafanhotos chegando assim? E quando eles passam, a terra fica nua, sem vegetação. O comentarista William Barclay, ele diz que os gafanhotos são insetos insaciáveis. Eles fazem uma coisa esquisita: eles comem e defecam ao mesmo tempo. Por isso eles não param, nunca se enchem. E quando eles passam por uma região, devastam tudo. Em 1866, uma praga de gafanhotos invadiu a Argélia, e foi tão grande a devastação que 200.000 pessoas morreram de fome nas semanas seguintes por falta de alimento. Eles tinham comido tudo. Como consequência da devastação que havia descrita por Joel, a vegetação foi consumida
E houve uma grande seca em toda a terra. É disso que Joel está falando. E ele diz: olha, vai vir uma terceira crise. Se não bastasse os gafanhotos e a seca, tem uma pior. Os exércitos da Síria estão se movimentando em nossa direção e vão invadir a nossa terra. Mas o pior é o seguinte: apesar de todas estas crises, o povo ainda não conseguia entender que Deus os estava chamando de volta para si, que os convocava ao arrependimento. E por isso o profeta usa 3 expressões de chamado. No verso 2 ele diz: prestem atenção, anciãos e moradores da terra. Ele está dizendo: escutem a voz de Deus no meio das crises. Isso não é normal. Vocês nunca viram nada igual. E ele começa direcionando a mensagem aos velhos, porque os velhos deveriam ter mais experiência de vida e perceber primeiro que Deus estava falando, mas nem os velhos estavam entendendo. Os velhos, na cultura de lá, eram tremendamente respeitados, eles eram autoridades. Por isso eles precisavam contar a todos que Deus estava falando no meio das crises, mas nem os velhos estavam prestando atenção. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente fica pensando que nós nem sempre ouvimos o que Deus está falando conosco. Você tem ouvido o que Deus está falando com você através das suas crises? Porque eu não preciso passar por uma praga de gafanhoto para entender que Deus está falando comigo no meio das lutas, dificuldades que acontecem na vida. Você consegue perceber as convocações do Senhor para nós? Você consegue entender o chamado de Deus para o arrependimento? Arrependimento aqui em Joel não é chorar só, é dizer: Senhor, eu estou mudando de vida, porque essa vida do jeito que está não vale a pena. E o pior é que às vezes a gente não é capaz de perceber os sinais de juízo de Deus na nossa vida, mesmo quando esses sinais estão registrados nas Escrituras Sagradas. Vejam que a palavra de Deus fala sobre uma praga de gafanhoto. Os profetas não estavam vendo, os sacerdotes não estavam vendo, os velhos não estavam vendo, mas estava na Bíblia. Deuteronômio 28 diz assim: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. E aí vem uma lista. Lá no capítulo, do versículo 38 diz assim: vocês lançarão muita semente ao campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Está na Bíblia. Mas o pior é que nós não enxergamos o que acontece ao nosso redor. Meus irmãos, nós acabamos de sair de uma pandemia no mundo inteiro, que parou por 2 anos o mundo. O mundo todo parou. 2 anos. Será que a gente ouviu o que Deus estava falando no meio da pandemia? Nós acabamos aqui no Brasil de passar por algo de tão estranho. Chuvas no Rio Grande do Sul que acabaram com o estado inteiro. Será que a gente está entendendo a voz de Deus? A primeira vez que eu fui a Porto Alegre, eu fiquei escandalizado. E comecei depois a pesquisar, porque eu nunca tinha visto tanto despacho de macumba em tanta encruzilhada como lá. Nem na Bahia. E aí fui pesquisar. O maior número de tendas de umbanda e candomblé do Brasil estava lá.
e exportava pai de santo para o Uruguai. Pastor Tércio, pastor lá no Rio Grande do Sul, fez uma mensagem profética. Ele falou assim: Deus está lavando o pecado do Rio Grande do Sul. Ele já batizou 800 pessoas esse ano. Mas será que a gente está ouvindo o que Deus está falando através das nossas crises? O maior rio brasileiro, o rio Amazonas, quase secou. Quem pode imaginar? Quem já esteve lá? Tem uma área do rio Amazonas, tem 41 quilômetros de largura. Aquele rio quase secou. Será que a gente está ouvindo o que Deus está falando? Chuvas de granizo no Brasil. Deu uma chuva de granizo em Curitiba, no prédio onde eu tenho um apartamento, eu e Mirna temos um apartamento, que toda a frente do prédio, que é uma parede de vidro, caiu inteira, em toda a esquina. Chuva de granizo. E quando a gente lê Apocalipse 16, 21, diz que um dos sinais são chuvas de granizo, fora do normal. A gente olha o mapa, eu estava olhando um mapa desses satélite Google, tá? E a gente olha para a floresta amazônica. E é interessante porque você pode olhar, né, nesses mapas mundi assim, de satélite, você olha o mundo todo quase, né? Então você vê a África toda branca, ali do norte da África toda branca, a região do Saara, e você olha para o Brasil e diz: aqui é a floresta amazônica, e está cheio de brancos em todo o meio daquilo. Incêndios florestais destruindo tudo. E será que a gente não consegue perceber que Deus está falando no meio das nossas crises? O que Joel está nos ensinando é que Deus usa as crises para nos chamar ao arrependimento, e que é uma grande tolice não perceber que Deus está falando a cada um de nós. Eu creio que Deus está falando ao mundo inteiro, que o dia do Senhor está chegando, que a volta de Jesus está vindo, que é tempo de arrependimento, de última oportunidade. Mas Ele não está falando só ao mundo todo, Ele está falando para a gente, Ele está falando para você, está falando para mim, Ele está falando das crises da nossa vida. Presta atenção, Deus está falando, presta atenção, velhos, prestem atenção, porque quem vai falar aos jovens que nunca aconteceu assim? O que é que Deus está falando na sua crise? Qual é o chamado do Senhor? Qual o arrependimento que Ele está pedindo? Como o temor do Senhor tem sido tratado no seu coração? Queridos, Deus nos ama. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados. Mas sabe por que Ele foi para a cruz do Calvário? Porque Ele vai julgar toda a terra. E diz a Bíblia que começa o julgamento pela nossa casa, pela casa de Deus. Uma igreja que não vive o testemunho, que não vive a fé, que não proclama o Evangelho, uma igreja que não vive o poder de Deus, essa igreja precisa se arrepender, para que Ele faça de novo. Segundo despertamento, segunda palavra-chave aqui é despertem. E agora Ele diz: despertem bêbados. Olha que coisa tremenda. Acordem beberrões, acordem e chorem,
Vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. E a segunda advertência é: despertem do seu sono mortal. Tem gente dormindo. Avivamento é despertamento. Acorda, 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 por favor. Nós não ouvimos e não percebemos Deus falando porque nós estamos intoxicados pelos nossos pecados. A gente está tão acostumado com o pecado, que a gente acha normal. E não vê pecado como desgraça, mas pecado é desgraça. A gente acha normal. Ele está dizendo: olha, se você está intoxicado e achando que pecado é normal, desperta, porque está batendo na tua casa a desgraça. Nós somos como bêbados, dormindo um sono de morte. E a Bíblia está dizendo: perceba que as suas crises estão tocando de modo direto naquilo que tem poder de intoxicar você. Ele está dizendo: você está intoxicado pelo vinho, então agora não tem uva, não vai ter mais vinho. Mexeu na tua ferida. Então Deus vai começar a mexer naquilo que era tão importante para você, que tomava o lugar de Deus. E Deus começa a balançar a vida da gente. Porque a gente está intoxicado. Ele diz: então vou tirar isso aqui. E ele começa a bagunçar. Se são os seus negócios, ele vai bagunçar os seus negócios. Se é a sua família, você vai começar a ver problemas na sua casa. Se é a sua sexualidade, se prepare, vai vir encrenca. Nós vivemos num mundo de sensualidade. Isso deveria nos escandalizar. Mas nós trazemos a sensualidade para dentro da igreja. Porque achamos normal. Nós participamos de festas que nunca deveríamos ir. Falamos coisas que não deveríamos falar. Outro dia eu tive que repreender uma pessoa aqui dentro, porque falou um palavrão no meio do serviço. E falei: gosto muito de você, mas se acontecer de novo, vou te mandar embora. Porque aqui é a casa de Deus. Você está entendendo? Isso aqui é o santo lugar. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Mas a gente não enxerga. Então Deus tem que mexer. Acorda. Deus está falando, acorda. Deus está falando, acorda. Deus está falando. Terceiro chamado: lamentem e chorem. Verso 8 diz assim: lamentem assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. Lamente e chore o seu pecado. Às vezes a gente gosta do pecado, a gente acha desculpas para o pecado, a gente acha justificativas. O mundo é assim, a cultura é assim. Chora o seu pecado como uma noiva choraria a morte do seu noivo nas vésperas do casamento. Recentemente aconteceu isso aqui no Rio, né? Casalzinho de lua de mel, passando a lua de mel no Rio, o cara é atropelado na noite de núpcias, numa avenida do Rio de Janeiro. Chore como essa mulher choraria. Arrependimento não é só ouvir a voz de Deus, mas é perceber que sem Ele nós estamos perdidos. Não há avivamento sem a gente entender que sem Deus nós estamos perdidos.
Não importa se você nasceu num lar evangélico, não importa se você está 40 anos na igreja, se a sua vida não está digna do nome de Jesus Cristo, você está perdido. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele está falando para um povo que se dizia povo de Deus, está falando para sacerdotes, está falando para profetas. Chorem. Quantas vezes nós vivemos como se não dependêssemos de Deus? Você toma decisões, você faz negócios, você compra, você vende, você decide, você faz. Você não ora, você não pergunta. Você não depende. Depois chora. Até que vem uma calamidade. E aí a gente descobre que a gente é só homem. E aí lembramos que sem Ele nós estamos perdidos. Sem Jesus você está perdido. Sem a graça de Deus você está perdido. Sem a bênção do Senhor você está perdido. Parece que só aí nós entendemos que o verdadeiro luxo são as coisas que nós necessitamos, e que às vezes o luxo que nós tanto ansiamos é o lixo que não funciona. Talvez o que você esteja buscando como o mais precioso não preste. Precisa mudar os seus valores. Eu vi o testemunho da missionária Ana Alzira logo depois que ela voltou de Angola, depois da guerra. Ela estava ainda muito abalada emocionalmente, e ela pregou lá conosco, e ela falou uma coisa interessante. Ela disse assim que lá naquele país, por causa das dificuldades econômicas, sociais e tudo mais, algumas coisas tinham um valor extremo. Alguns equipamentos eletrônicos eram tremendamente cobiçados. Alguns carros, algumas marcas, algumas coisas eram tremendamente ansiadas pela população. Mas quando veio a guerra, a igreja tinha ganhado 4 toneladas de fubá. E o fubá era a única comida de toda a cidade. Então eles comiam mingau de fubá com água. E ela diz assim, a coisa mais impressionante é que todos os carros de luxo estavam jogados pela rua porque não havia mais gasolina. Todos os equipamentos eles queriam trocar por um pouquinho de fubá porque eles precisavam de comida. Mas o único lugar que tinha comida na cidade era a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela disse naquele sermão uma coisa interessante. Deus estava dando um sinal para todo aquele povo, que o verdadeiro alimento vem da graça de Deus. Você pode ter tudo o que você quer, mas você vai estar vazio. Por isso o livro de Eclesiastes vai dizer, eu tentei isso, tentei aquilo, experimentei isso, experimentei aquilo, tudo, e descobri que tudo é vazio de vazio, tudo é vazio. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Deus só precisou de alguns insetos para levar Judá a ficar de joelhos. Algumas vezes ele usa insetos, algumas vezes ele usa coisas menores, como uma bactéria ou um vírus. Você pode imaginar que Deus está usando às vezes uma bactéria ou um vírus que precisa de um microscópio especial para ser visto. A minha pergunta é, será que já não chegou o tempo de ouvir e despertar e lamentar e chorar na presença de Deus? O que é que você precisa esperar mais? Deus está falando ao mundo todo. Nessa consulta, a coisa mais impressionante foi isso. Deus está falando ao mundo inteiro. Mas Ele está falando para mim e para você em particular. Deus está usando as situações da sua vida como um chamado de Deus.
E se você tem experiência, acorda, presta atenção. Mas agora, toma algumas atitudes. Eu venho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pedir para você, tome uma atitude. E a atitude que Deus espera não é religiosidade. No próximo capítulo, Joel vai dizer assim: não rasguem as suas roupas. Porque o judeu, quando ele se arrependia publicamente, ele ia lá e rasgava as suas roupas e chorava, mas não fazia nada, não mudava em nada. Está na hora de buscar uma vida santa, está na hora de buscar o poder e a graça de Deus, está na hora de buscar a face do Senhor, está na hora de buscar o poder do Espírito Santo na sua vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias, Ele está fazendo coisas extraordinárias, no mundo inteiro. No meio dessa perseguição toda, na Algéria, eu perguntei para esse pastor que foi preso e tudo mais, e perguntei para ele assim: mas como é que uma igreja cresce de meio de tanta perseguição? Ele falou assim: porque Jesus está fazendo coisas extraordinárias. Eu perguntei como. Ele me disse assim, não dessa vez, da outra vez que conversei com ele, ele me disse assim: antes de eu vir para cá, olha o que aconteceu. De madrugada bateram na minha porta, uma família inteira, e perguntaram: você é Salah? Eu falei: sou. Jesus mandou eu vir aqui. Falou: como? Entra aqui e me explica. E aí estava a família inteira, e um velhinho. E o velhinho estava muito doente. E ele disse: eu estava para morrer. Todo mundo em minha volta chorando. Quando apareceu um homem de branco na minha frente, na frente de todos nós, e nós vimos com os nossos olhos. E ele disse: olha, você vai ser curado, porque eu tenho um plano para você, mas você precisa entender quem eu sou. Você vai procurar Salah na rua tal, número tal, agora. E eles saíram, a família inteira. Esse homem se levantou da cama e foram para lá. E ele então explicou o plano da salvação em Cristo Jesus, e todos eles foram batizados na banheira da casa do Salah. Jesus está fazendo coisas extraordinárias. Mas tem que se arrepender, tem que buscar, tem que viver, tem que chorar pecado como pecado e não achar desculpa para o pecado. Tem muita gente vivendo uma vida dupla, mentirosa, mas a sua hipocrisia pode vencer aqui nesse lugar, ou quem sabe nas ruas da cidade, mas os olhos do Senhor já viram, Ele está mexendo na tua vida. Presta atenção que Ele está falando com você. Deus vai derramar um grande avivamento, eu não tenho dúvida disso. Ele já está fazendo, mas tem que começar em mim e tem que começar em você. Quando a gente começar a olhar o que Deus está falando para a nossa vida, e começarmos a perceber o que está errado e precisa ser mudado e transformado, porque na medida em que isso vai acontecendo, a graça e as promessas de Deus vão sendo derramadas na nossa vida. Nós vamos ver muita gente sendo liberta de Satanás, tem muita gente escravizada pelo diabo, endemoniada. Jesus vai libertar muita gente. Mas você está preparado para expulsar um demônio? Estou falando sério, porque essa não é obra de pastor, é de crente. Esses sinais seguirão aos que crerem. Eu já vi endemoniados caindo numa igreja e toda a igreja sai correndo para o fundo da igreja. Fiquei pensando, que vergonha.
Mas talvez você estivesse correndo também. Por quê? Porque você não está pronto. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Esse é tempo de preparo. Nós vamos começar uma campanha. Campanha passa, mas eu espero que vire um movimento de fé, de oração, de busca, de confissão, de entrega, de salvação, de transformação de vida. E começa hoje. Começa hoje. Eu venho aqui em nome de Jesus pedir para você hoje olhar para a sua vida e ver o que o Espírito Santo está falando com você. Talvez Ele esteja falando com você alguma coisa e você entendeu, porque quando Deus fala, a gente sabe que Ele falou com a gente. Pode ser que mais ninguém entenda, mas você entendeu. E talvez hoje seja o dia de você fazer algumas entregas. Talvez você tenha um pecado escondido na sua vida que ninguém sabe. E está na hora de você confessar e entregar. Talvez esteja na hora de você fazer uma rendição total. Você sempre está no limiar de alguma coisa, mas nunca termina nada. Porque você não deixa o Espírito Santo completar isso na tua vida. Hoje é o dia que Deus quer começar algo novo. Mas a gente tem que dar passos de fé. E passos de fé é dizer: Deus, checa em mim o que está errado. Cheque em mim o que está na minha casa. Cheque em mim o que está na educação dos meus filhos. Cheque em mim na minha visão de vida, nos meus valores. E quando o Espírito Santo falar para você, e Ele vai falar, você coloca na presença dEle e diga: Senhor, pode tirar isso de mim. Eu faço uma oração todo dia. A oração do Pai Nosso diz: livra-nos do mal, livra-nos do maligno. E eu faço uma oração diferente. Eu digo assim: Deus, me dá graça para ser fiel ao Senhor, até morrer. Mas se um dia, na tua santa sabedoria, o Senhor viu que eu vou cair no pecado e vou envergonhar o teu nome, porque eu sou um líder. E quando um líder cai, o diabo está doido para fazer isso. Eu oro todos os dias assim: me leva antes, porque eu não quero envergonhar o nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu sou pecador, estou cheio de defeitos, mas eu não quero ser infiel. Eu sou pecador como você é, mas eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu sou pecador, você também, mas eu quero viver a plenitude de Jesus em mim. Eu sou pecador, mas o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, me purifica de todo o pecado. Eu sou pecador, mas já não existe mais nenhuma condenação para cristão em Cristo Jesus, porque passaram da morte para a vida. Eu sou pecador, mas eu quero viver uma vida santa que glorifique o nome de Jesus. Talvez esse seja o chamado de Deus para você. E talvez Deus esteja usando as suas crises para falar ao seu coração. E hoje começa o avivamento, porque avivamento começa com arrependimento, confissão de pecados e busca, e busca, e busca da presença do Senhor. Se você está nessa jornada de fé, e se Deus falou o seu coração, nós vamos levantar um clamor agora a Deus, e nós vamos buscar isso do Senhor, com contrição. Não é para rasgar a roupa, é para rasgar o coração, e fazer a vontade de Deus. Então, se você quer estar comigo aqui nessa busca, nessa oração, nessa
confissão, nessa entrega, nesse jogar aos pés de Jesus tudo que pode impedir algumas coisas que você viu e outras que Ele vai te mostrar. Então vai levantando do teu lugar e vem para frente. Nós vamos fazer um batalhão do exército de Deus aqui, e nós vamos buscar isso do Senhor com toda a inteireza de coração, e Deus há de nos dar a sua graça. E Deus há de nos dar a sua graça. Venha em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está falando com você, venha, 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 venha. O batalhão do Senhor, a centelha que vai incendiar, porque todo incêndio começa com uma centelha, começa com uma faísca, com um graveto, mas que vai pegar fogo em nome de Jesus. Vai pegar fogo em nome de Jesus. Vai pegar fogo em nome de Jesus. E a gente vai declarar que Ele é santo junto com os anjos. Nós vamos cantar essa canção, que Ele é santo junto com os anjos. Enquanto a gente estiver cantando, você vai vindo, e a gente vai colocando isso diante de Deus, e vai buscar a face do Senhor aqui, com inteireza de coração e alma. Vamos lá, em nome de Jesus. Vai cantando e vindo, em nome de Jesus. Canta ao Cordeiro essa canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Pode vir, em nome de Jesus, venha. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltando és. Fica de pé e canta conosco. Santo para sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Nessa campanha, eu preciso de 200 casas que vão se abrir para a gente buscar esse avivamento. Sua casa pode ser uma delas? Pode? Você está aí em cima, vem para cá, vem para cá. Quem está levantando a mão que pode ser sua casa, vem para cá, vem para cá. Nós vamos consagrar ao Senhor a sua casa hoje. Venha, pode vir, em nome de Jesus, vai. Sua casa vai ser lugar de bênção, de milagre, de coisas extraordinárias de Deus. Vai acontecer, vai acontecer. Então vem para cá, vamos. É dia de consagração, é dia de bênção.
Deus vai derramar graça. Deus vai derramar graça. Pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Nós vamos fazer nessa campanha um movimento de leitura da Bíblia. Sabia que se você ler 4 capítulos da Bíblia todo dia, você lê a Bíblia inteira em um ano? 4 capítulos, todo dia, você lê a Bíblia inteira em um ano. Quantos aqui querem fazer esse compromisso com Deus, de ler a Bíblia todo esse ano? Levanta a mão aí, bem alto. Você levantou a mão, vem para frente aqui, que nós vamos consagrar isso diante de Deus. Não é comigo não, é com Deus. Vem para cá, você vai ler. Ah, mas se eu perder? Vai lendo, vai até o fim. 4 capítulos. Deus vai te abençoar, porque a palavra de Deus fica registrada no nosso coração. E a Bíblia diz, Jesus ensinou, que o Espírito Santo nos faz lembrar tudo quanto Ele tem dito. Se a gente estiver aqui, na hora certa, Ele aplica isso ao coração da gente. Isso é avivamento. Agora se prepara, porque quando Deus derrama graça, você vai ser um instrumento de poder. E Deus vai te usar para orar por pessoas. Você vai estar no trabalho e Deus vai tocar o teu coração e dizer assim, para tudo, vai lá orar com aquela pessoa. Você diz assim, olha, sinto muito, eu estou até envergonhado, mas posso orar por você? Deus tocou meu coração. A pessoa vai começar a chorar do teu lado. Como assim? Meu filho foi visitar o dono do terreno do lado da propriedade lá da igreja, um homem riquíssimo, só pensa em dinheiro, e ele quer fazer um negócio lá com a igreja. E aí meu filho foi orando, falou, esse cara é tão enrolado, Deus, o que eu vou fazer lá? E Deus deu uma palavra para ele, um texto da Bíblia. E ele chegou para a reunião e disse assim, olha, você me chamou para a reunião, mas Deus me mandou dar essa palavra para você. E leu o trecho da Bíblia, falava de um pai que seguia a Deus e que se importava com as coisas de Deus, e um filho que só pensava em dinheiro. O homem arregalou um olho e falou assim, esse é meu pai, esse sou eu. Como é que você sabe? Ele falou, porque Deus me falou. E ficaram 1h30 pregando o evangelho para aquele homem. Vai acontecer com você. Vai acontecer com você. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Ele vai usar a tua vida. Creia nisso. Agora nós vamos fazer um ato de consagração. Tem alguém voltando para Jesus aqui hoje? Levanta bem alto a mão. Eu estava afastado e o Senhor me tocou. Hoje eu estou aqui. Tem alguém? Só para eu saber se tem alguém voltando para Jesus. Tem alguma mão levantada aí? Eu não estou vendo. Tem? Tá. Tem alguém recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida hoje? Levanta bem alto a sua mão aqui para eu saber. Aleluia, que Deus te abençoe, filho. Seja abençoado pelo Senhor, Ele te salva hoje. Derrama graça sobre a sua vida. Recebe. Tem mais alguém que está recebendo Jesus hoje aqui? Então todos nós agora vamos nos colocar diante do Senhor, confessando pecados e buscando graça. E Deus vai derramar o seu poder sobre nós. É promessa do Senhor, é promessa dele. Nós vamos estudar esse livro, você vai ver as promessas de Deus aqui. Então agora começa a sua oração de confissão e entrega. O que o Espírito Santo falou com você? Fala para ele. Talvez você tenha que confessar sobre a sua boca. Tua boca não está santa. Fala para Deus. Talvez a sua mente, seus olhos, seu coração. O que o Espírito Santo falou? Fala. E deixa o Espírito Santo falar com você. Senhor Jesus, aqui está o teu povo. E nós não viemos aqui para rasgar as nossas roupas. Não, Senhor. Nós viemos aqui para rasgar o nosso coração. Por isso recebe, Senhor, nossa confissão, nossa entrega, nossa busca. Ninguém humano pode promover um avivamento, mas se o Senhor declarar do teu trono a tua bênção, ninguém detém.
Então nessa hora nós te pedimos, Jesus Cristo, intercede junto ao trono do Pai por nós, e que Deus o Pai, e que Deus o Filho, e que Deus o Espírito Santo concordem em derramar um avivamento sobre essa igreja, um avivamento sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, para que sejamos instrumentos do teu poder e da tua graça nessa terra, e que Niterói seja abalada pelo poder de Jesus Cristo, que as empresas sejam abaladas, que as casas sejam abaladas pela tua graça, que os milagres do Senhor venham, que a alegria do Senhor seja a nossa força, que o Senhor se revele no meio de nós, e que nós caiamos com a boca no pó com alegria por dizer: tu és santo, santo, santo e santo. Mas porque o Senhor é santo, nós queremos ser santos. Ajuda-nos, Senhor, para vivermos segundo a tua vontade. É aquilo que eu oro em nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Fica de pé agora, você que está ajoelhado, dá a mão para quem está perto de você e canta essa canção como se fosse a última da sua vida, porque você está na presença de Deus e dos anjos, para dizer que Ele é santo, 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 santo. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre Aleluia. Você foi abençoado hoje?